não quis que eles cometessem esse homicídio da minha personagem, e por causa dessa personagem perdi assim, uns montantes interessantes. E ainda hoje essa personagem é culpada disso tudo. Eu por acaso não, por acaso tive. E ela não vai pagar, ainda é o pior, ela não vai pagar. Eu por acaso tive a sorte nesta editora da presença, por acaso tive a sorte não. Mas isto não foi antes da Papito. Porque a personagem cometia lá assim umas coisas que eles pensaram, não sei, que aquilo era pouco próprio e acharam que a personagem devia levar outro caminho. Essa é a questão. Quem é que controla? Quem é que controla quantos você conheceu para a livro? São de facto bem-vindos? Pelo percebi ninguém. Os 500 pagamos por 500. Pois, é um dos grandes problemas. Nós não sabemos ao certo quantos livros há. As editoras têm forma de saber porque há quem junto dos grandes livreiros faça esse controle. Mas que eu saiba, as editoras pagam e têm essa informação. Agora, se eles passam para usar a estratégia de venda. Agora, controlar em relação ao autor, acho que não sabe. Aliás, há vários autores aqui, se eu tiver. Eu acho que é possível fazer um serviço qualquer da defesa de autores. E eles controlam efetivamente isso. Há inventários, as editoras têm de manter inventários e os distribuidores têm de manter o controle do que é que colocam no mercado. Normalmente, não ser esses todos, mas tanto quanto eu vou falar, eventualmente nunca fiz, nunca contratei muito mais sobre esse serviço, mas eu penso que há uma forma de juntas da sociedade de autores controlar o que é que as editoras nos ouviam informar. Mas eu vou dar só um exemplo de como isso pode ser torneado. Na minha primeira edição, eles davam um brinde de 30 livros ao autor. Eles enganaram-se. Em vez de 30, enviaram-me 60. Vieram 2 caixas para casa, eu fiquei todo contente. Olha, mais 30 livrinhos aqui para poder vender à malta, ou oferecer no Natal, ou whatever. Quando me mandaram as contas batiam certo. Como se me tivessem só enviado 30 livros. Ou seja, os outros 30 estavam em livros distribuídos, vendidos. Por isso é que eu digo que isto não será assim, se calhar, tão linear. Isso é um controle de... Isso é já antes de acrescentar, eu também tenho um bocado de experiência disso, e aliás, a minha resposta para a conversa que eu fiz junto à sociedade todos os contratos, e tem 7 livros sobre a caminho. Tempo de caminho, ainda há caminho, agora já não é. Agora essa coisa que é verdade na lei. Aliás, também acabei de saber, não sou, mas há uns momentos já temos aqui a falar sobre isso. E eles distribuíram todos os livros daqueles autores que não interessavam, sobretudo aqueles géneros tipo fantástico, ficção científica, que não interessavam. Eu recentemente tentei contratar com alguém da caminho, já segundo outras pessoas que lá estavam, e aliás, o funcionário teve muito simpático, realmente levou 2 meses à procura, estava tudo metido em caixotes, por isso que não já tinha sido tudo destruído, portanto os livros já não existiam, até que ia caminho. E acontece o seguinte, em relação ao controle, se faz de facto faz isso. Mas as editoras, a relação entre editoras e distribuidoras pode sempre tornear isso. Pode sempre tornear isso de tal maneira que, por exemplo, um dos exemplos que eu às vezes cito é aquele dos meus livros, também do Galpino Guimarães, que dirigia a coleção de ficção científica fantástica da editorial Galpino. Um dos meus livros esgotou. A edição era, se não me engano, de 20 exemplares, não me recordo muito bem, e o próprio Galpino Guimarães disse que iriam fazer uma segunda edição. Porque o livro tinha esgotado, mas disse, muito bem, era uma calma, eu fiz e ele está bem dentro do assunto, visto que era o diretor da coleção, Pedro da Caminho, e um dos corpos gerentes da Caminho, e um dos fundadores da Caminho. Bom, entretanto, o Galpino Guimarães adoeceu, formou-se, foi-se embora, e como ele é que era a alma e o ânimo, que é o impulsionador das coleções de fantástica e ficção científica da Caminho, a própria Caminho e direção não gostava nada desse género, a não ser que fosse assinado vagamente por Saramago, supomos Saramago, e por trás das coisas dentro dessa área de nebulosa, não é verdade? Depois acabaram com essa coleção, o Belmiro desapareceu e eu deixei de ter possibilidades de controlar, e o Belmiro, apesar de tudo, ainda fazer esse controle. Um dia chego lá a Caminho e digo, bom, eu
gostar, com o manuscrito, ou que não ser editado muito mais tarde. E o diretor disse-me, mas você ainda está a ver dinheiro a caminho, porque os livros que editar, porque eles pagam sempre metade da edição, fazem um adianto, por exemplo, estou mais de 500 exemplares vendidos. E em relação à semana de questão, eu disse que todos os cinemas vão, o autor que mais chutou, o membro chamou o funcionário da contabilidade. Fulano, estás aí aqui a contabilidade, dá-te pela quarta série. Então, já vai querer ver a jornada de cristal. A jornada de cristal tem a ver com 400 exemplares, você está a ver, fez as contas do livro, está a ver 500 contos a a partir de que, evidentemente, estava a ver, teoricamente, que aquilo, pelo contrato, não é restituível. Portanto, eu nasci, vim embora e fiquei perplexo porque uma edição de 1.500 exemplares que o Belmiro Guimarães me garantiu que tinha sido juntada, porque até não sei para onde, para Macau e para uma linha, já não tinha exemplares nenhum, mas pela contabilidade rigorosa que é fornecida aos Estados Unidos de autores para controle desses controles todos que vocês falam, afinal só podia vir 400 exemplares. A partir daí, para vir para casa, indiquem outras coisas. Em relação a isso, pela minha experiência com a presença, nesse ponto ainda é zero, porque o livro foi lançado em setembro e de contrato eu recebo os chamados royalties, digamos o lucro do autor, os 10% do preço de capa, de 6 em 6 meses. Portanto, que eu julgo ser o tempo em que as livrarias, os livreiros, podem devolver os exemplares que não forem vendidos. Julgo que deve ser por aí, porque depois eles terem uma noção dos livros que forem vendidos. Pois, lá está, terem uma noção dos livros que forem vendidos, mas de qualquer maneira acaba quase por não haver um controle, não é? Eles têm a noção, nós é que não temos. Eles têm que ter problemas comerciais. Lá está, tem de haver uma relação de confiança. Eu que já publiquei a presença, sei que o meu livro aguentou um mês nas livrarias e depois passou a mais absoluta e restrita impossibilidade. Significa que nunca foi reposto, que nunca tive mais informações acerca dele, e quanto aos meus direitos de autor, há um ano atrás tinha 5 euros para lá ir buscar a presença, depois mandei dar uma volta de ar dela. João, já agora se eu puder dizer uma coisa sobre o assunto, eu quando fui comprar, por acaso não está aqui, mas um dos livros de uma das pessoas que vai estar aqui hoje, na FNAC garantiam-me que existia, mas eu tinha andado a ver e não havia lá nenhum. Estava atrás, numa prateleira, escondida atrás de outros livros. Isso às vezes não é propriamente... Não quer dizer que a presença tivesse lá o livro, mas o facto de não estar à vista não quer dizer que não esteja no livreiro. Mas desaparece, ou seja... Depois desaparece, mas aí será a culpa do livreiro. Culpa! Quando são publicados tantos livros em Portugal... A editora que não se repõe, não é? Desaparece e vai jogar ainda. Quando alguém vai para uma livraria procurar um livro e a pessoa que está a atender não está, a vai lá, dá uma vista de olhos e vê que vai ao computador e vê que não tem exemplares, diz que está esgotado. E a pessoa desencoraja-se. Como eu já tenho experiência disso, nunca faço isso como eu quero um livro, vou diretamente ao editor. Porque o tal livro que está esgotado nas livrarias normais está em armazém de editores, geralmente tem 100 exemplares. Portanto, quem quiser, eu conselho que eu vos dou, da minha marca experiência, sempre que eu quero um livro, que eu já sei que dificilmente vou encontrá-lo nas livrarias, eu vou diretamente ao editor, se é um editor aqui em Lisboa, há muitos editores, se não há, mesmo que não seja de Lisboa, tem várias publicações em Lisboa, eu vou diretamente ao editor, é muito mais prático, e geralmente é bom. Porque já sei que as livrarias muitas vezes dizem que está esgotado. E é um truque que eles utilizam para as pessoas se encorajar. E nunca vai procurar, porque está esgotado. E a própria editora também vos diz o topo, se não me engano, que eu receberia seria a receber mais direitos a partir dos 1000 exemplares. Portanto, os livros vendidos nunca chegam a 2000 exemplares. Nunca. Dizem sempre uma venda de livros abaixo. São os tais malabarismos. Até agora, se esses malabarismos acontecem com editoras mais sérias, vamos a ver. Agora imaginem com estas pseudo-editoras que estávamos a falar. Pelo menos em relação a isso, o meu contrato da presença é um contrato bastante elucidativo em relação a isso. Claro